Amém. Bom dia. Graças a Deus. Tudo bem com vocês? Amém. Tudo vai bem. Amém. 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 Enquanto o pastor compartilhava algo, lembrei tem um versículo que ele diz que o povo que conhece seu Deus, ele é forte e faz proezas. Meu irmão, nós estamos dentro de um evangelho que tem um Deus grande, um Deus poderoso. Amém? Eu queria orar com você antes da gente entrar para o tema dessa manhã. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã. Senhor, nós colocamos tudo aquilo que vai ser falado diante do Senhor, Pai. Que seja tudo conforme a sua vontade mesmo, Pai. Nós queremos receber do seu coração mesmo essa manhã, Pai. E colocar em prática tudo aquilo que vai ser falado, Senhor. Que o Senhor mesmo nos ajude, Pai. Eu sei que o Senhor nos capacita, Pai, para colocar a sua palavra em prática, Senhor. E guardar os teus mandamentos não nos são pesados, Pai. Nós queremos mesmo sair daqui, Pai, e sermos operosos praticantes, Senhor. Nós te damos graças por essa manhã, por tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria ler com vocês lá em Lucas, no capítulo 15. Lucas, no capítulo 15, no versículo 31. Esperar todo mundo abrir para a gente ler junto. Lucas 15, versículo 31. Diz assim: Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Esse mês a gente está tendo uma série aqui na escola dominical sobre o ID. Amém? Essa ordem mesmo do Senhor para nós, essa comissão, essa missão dada por Deus para nós. E nesse texto aqui nós temos a famosa parábola do filho pródigo, né? Até ouvimos sobre ela semana passada. Aqui nós temos a conclusão do pai dizendo para o filho: meu filho, se alegre. O filho com raiva que o pai tinha feito uma festa para o irmão dele que tinha voltado. Mas rapaz, eu estou sempre aqui com o Senhor, o Senhor não fez nada. Ele: meu filho, tudo é teu. O que é que você precisava estava tudo aí. Mas agora a gente precisa celebrar, porque seu irmão, meu filho, ele estava morto e voltou a vida. Ele estava perdido e agora ele foi achado. Sabe, o ID é uma ordem mesmo do Senhor, é um imperativo, não é uma opção, não é uma sugestão. Não pregar o evangelho é descumprir a vontade do Senhor. Você consegue me entender? Ele deu uma ordem. Então, deixar de fazer a ordem é desobediência. Você concorda? Acredito que você, como pai, se você disser para o seu filho fazer algo e ele não fizer, você entende que ele está desobedecendo. Amém? Ele não está só fazendo qualquer coisa, não é verdade? E aqui nós temos essa ordem do Senhor, que também é um privilégio. Amém? Não é só um peso. Paulo disse que ele fazia isso de boa vontade. Ele entendia que sobre ele pesava essa obrigação, mas ele fazia de boa vontade. Mas eu quero fazer algumas perguntas essa manhã. Quando alguém volta para o Senhor, qual é a nossa sensação? Qual é a nossa emoção? Estamos aqui no culto e no final quem quer aceitar Jesus, alguém levanta a mão. O que é que nós sentimos quando nós pensamos isso? O quanto isso nos afeta? O quanto nós celebramos isso? Eu escutei alguém falando uma vez: se Deus hoje, disse assim: olha, tudo que você orou, eu vou dar agora, instantaneamente. Ele disse: o que é que aconteceria com a sua vida? O que aconteceria no mundo? Alguém seria salvo? Alguém se encontraria com o Senhor? E particularmente eu tenho trazido algo para mim nesses últimos dias. Eu tenho dito: Senhor, eu quero testemunhos que envolvam outros. É muito bom contar o testemunho daquilo que Deus fez na nossa vida, e isso é importante, isso é necessário, amém? Até porque a gente vai anunciar a outros testemunhando daquilo que Deus fez na nossa vida. É muito bom a gente poder falar para alguém e dizer assim: olha, Deus ele vai suprir as suas necessidades, porque Ele supriu as minhas. Deus vai abençoar a sua vida, porque eu tenho visto Ele abençoar a minha vida. Mas eu tenho pensado para mim, eu quero voltar a contar testemunhos de: olha, eu estava num canto, e aí Deus me usou para falar para alguém. E o testemunho é mais de outra pessoa do que meu. Você consegue me entender? É muito bom a gente receber o testemunho da gente, receber a resposta da nossa oração.
Mas quão bom é quando alguém vai contar o testemunho da oração dela que foi respondida e nós fomos esses canais. Você consegue entender? Eu amo a passagem de Paulo sendo convertido. Mas eu fico pensando, rapaz, quão mais incrível deve ter sido ser Ananias. Você está em casa e Deus diz assim, ei, vai na rua chamada direita e lá vai estar Saulo. A Ananias diz, Senhor, eu já ouvi falar sobre esse Saulo. E que ele faz muito mal ao teu povo. Então ele diz, pronto, ele é um vaso escolhido para mim. Vai lá e fala para ele tudo que ele vai precisar passar por amor ao meu evangelho, para que vai passar pelo meu nome. Ele vai lá na rua, chamada direita, chega lá, está lá Saulo, esperando por ele. Saulo, Deus tinha me dito mesmo que alguém ia vir. Ananias, pronto, sou eu mesmo. Ora por ele, batiza ele. E aí a gente está aqui hoje, 2024, metade do Novo Testamento praticamente escrito por esse nome. Rapaz, que experiência Paulo teve com o Senhor. Ele teve momentos de receber do próprio Senhor. Paulo não andou com Jesus, literalmente. Mas ele teve momentos de encontro com Cristo. Ao ponto de ele dizer assim, eu estou entregando a vocês o que eu recebi direto do Senhor. Rapaz, o apóstolo Paulo foi pressão. Mas que bênção ser Ananias. E a gente não tem mais nenhuma citação de Ananias em Atos, nenhuma. A não ser quando Paulo fala que ele foi alcançado por um homem. Você consegue me entender? Ter esses testemunhos que envolvem outros. Eu tenho perguntado, quanto nós desejamos essas coisas, quanto nós oramos por essas coisas. E sabe, eu creio que muitas dessas respostas partem, não é só por isso, amém? Existem outros fatores que a gente pode avaliar na nossa vida, mas um pouco daquilo que a gente vai falar essa manhã. O tema dessa manhã específico é sobre a situação do perdido. E a gente vai falar um pouco essa noite sobre qual é a situação daquele que está sem Cristo. Sabe, eu sei que não é um assunto muito confortável de se ouvir, talvez não seja um assunto que a gente vai dar muitas glórias a Deus, mas primeiro ele vai trazer gratidão no nosso coração. Amém? A gente vai falar um pouco mais sobre isso no final, mas lá em Lucas, eu queria já ler com você, Lucas no capítulo 10, só voltar alguns capítulos. Lucas no capítulo 10... no versículo 20. Perdão, vamos ler a partir do 17. Diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Sabe, Cristo ele veio para nos resgatar de muita coisa. E eu gosto sempre de lembrar que ele não veio apenas nos resgatar da consequência do pecado. Amém? Ele não veio apenas nos livrar do inferno. Ele veio lhe dar uma vida nova hoje. Lá em Romanos, no capítulo 6, Paulo vai deixar bem claro, ele diz antes, olha, onde abundou o pecado, agora superabundou a graça. Aí ele diz, talvez tenha algum sabido aí que vai dizer, então se onde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos continuar no pecado, né? Porque aí a graça vai aumentar mais ainda. De forma alguma. Como é que a gente vai continuar no pecado? Nós que morremos para ele. Ele vai dizer que nós fomos batizados em Cristo na sua morte para que nós andássemos em novidade de vida. Nós aqui já andamos em novidade de vida. Amém? Eu creio que todos nós já encontramos áreas que a gente diz, rapaz, e pensar que há tantos anos eu era desse jeito, eu pensava desse jeito, eu fazia dessa maneira, mas Cristo agora me faz andar em novidade de vida. Rapaz, quem diria? Nem eu diria. Nós fomos chamados para andar em novidade de vida e de fato Cristo, ele veio para nos resgatar dessa condição do mundo. A Bíblia vai dizer lá em Efésios, no capítulo 2, e a gente vai ler aqui também, Efésios, no capítulo 2, no versículo 1. Efésios 2, no versículo 1. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência.
Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Essa é a situação do mundo, amém? É uma situação que está sendo conduzida pelos seus desejos e vontades. Nós, quando aceitamos a Cristo, nós somos libertos do poder do pecado. Nós hoje temos o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, amém? Você consegue se controlar. Amém? Aí, rapaz, eu não consigo. Não, você consegue. O Espírito Santo está dentro de você e ele lhe capacita a andar em novidade de vida. Mas essa é a situação do mundo. Lá em Gálatas, no capítulo 3, também vai falar, Gálatas 3, no versículo 13, diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, antes de nós encontrarmos a Cristo, nós estávamos seguindo o mundo, seguindo os desejos da carne, desenfreados, sem ter como se autocontrolar. Nós também estávamos debaixo da maldição da lei. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, a gente pode ver um pouco melhor qual era essa maldição, que, em resumo, fala sobre miséria, fala sobre doença e fala sobre a condenação, a morte, a segunda morte, a morte eterna. Essa era a nossa condição também. Lá em Efésios, no capítulo 2, a gente voltar aqui, eu vou ir lendo, se você quiser só anotando, mas eu vou ler aqui mais rápido para a gente poder ler mais passagens depois. Em Efésios 2, ainda no versículo 11, diz assim: portanto, lembre-se de que anteriormente, quando vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e que naquele... É isso mesmo, perdão, só a versão é diferente. E chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças e às promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então nós temos aqui mais uma característica daquele que está sem Cristo. Ele segue os desejos da carne. A 1 João vai falar sobre aquilo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. É levado pelo mundo e seguido mesmo pela influência do diabo que há nesse mundo. A Bíblia diz que o diabo ele é o príncipe desse mundo. Você consegue entender? É ele que opera sobre os filhos da desobediência. Jesus vai falar que ele é o pai da mentira. E aqueles que seguem a ele são seus filhos. Lá em Romanos, no capítulo 6, diz que aquele a quem nós servimos, aquele que nós obedecemos, ele se torna o nosso Senhor. Se alguém serve ao pecado, serve à desobediência, o diabo está sendo seu Senhor, o pecado está sendo seu Senhor. Você consegue me entender? Essa é a situação do mundo. A gente viu aqui também que eles estão debaixo da maldição da lei, em miséria, em doença e na condenação. Aqui eu gosto muito dessa frase que ele diz aqui em Efésios, ele diz assim: sem Deus e sem esperança. Eu acho que isso resume muito. O mundo não tem esperança. Eu gosto lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3, Paulo diz que ele escrevia aquilo para que nós não nos entristecêssemos, para que a gente não ficasse triste como os outros, que não tem esperança. Porque quando alguém do nosso meio morre e passa para o Senhor, nós temos uma esperança. É como alguém que vai para um lugar distante, a gente está aqui, eita, bate a saudade, mas a gente sabe, daqui a pouco a gente se encontra de novo. Você consegue me entender? Então a gente tem essa esperança. Lá em 1 Pedro vai dizer que nos foi dado uma viva esperança. Mas o mundo não tem. Qual é a esperança do mundo? Não há. Depois da morte, acabou. Até usa um versículo bíblico, né? Viemos do pó e ao pó retornaremos. Mas para dizer que acabou. Mas essa não é a verdade. Nós temos uma viva esperança. E uma esperança boa. Irmão, e se para nós isso é incrível, você imagina para o povo naquela época, em que as pessoas estavam decidindo crer no Evangelho a perigo de morrer. Então qual é a esperança deles? Rapaz, eu vou crer em Jesus e pode ser que eu seja pego daqui a uma semana e eu seja morto, pode ser. Mas eu tenho uma esperança. Paulo está escrevendo inclusive para eles: olha, vocês agora estão sendo tudo perseguidos. Mas vocês nem se entristecem como os outros, porque vocês têm uma esperança. Mas o mundo não tem.
O mundo, ele não tem esperança, ele está sem Deus e sem esperança. Além disso, ele está separado de Deus nessa vida. Meu irmão, como é bom a gente estar aqui num domingo de manhã, na verdade a gente recebe uma palavra, a gente se anima, a gente se alegra, aí a gente está com um problema na nossa vida, a gente coloca diante do Senhor. Meu Deus, eu tenho aprendido que às vezes a gente passa muito tempo preocupado, agoniado com coisas que só bastava a gente ter orado e resolvia. Seja a manifestação instantânea do poder de Deus, seja, rapaz, Deus sabe como nos alcançar. Quantas vezes, eu não sei você, estava orando a respeito de algo, orando, e aí salta um versículo no coração, rapaz, nem me lembrava desse versículo. Aí passam uns dias, acontece situação, você diz, rapaz, que bom que eu lembrei desse versículo há uns dias atrás. Coincidência? Não, isso é Deus, isso é providência mesmo, divina. Mas o mundo está sem Deus. Sem Deus nessa vida. Sem esperança e sem Deus. Mas a pior, e de fato a mais drástica consequência do perdido, é a separação eterna de Deus. Porque uma coisa é você estar distante de Deus por um tempo, como a gente teve por um tempo na nossa vida. Outra coisa é pensar que depois vai ser a eternidade. E essas são verdades que o Evangelho nos apresenta. E que são fortes, são duras, mas são reais. E nesse livro, inclusive já vou fazer a indicação, depois se você puder procurar aí no Workshop, Uma Vida em Chamas. Esse livro, rapaz, marcou a minha vida nesse sentido, e é muito soço. Tem 2 capítulos aqui que eu digo, rapaz, esses 2 capítulos, por mim, podia até separar e fazer outro livreto, que esses 2 capítulos são sensacionais, não que os outros não sejam, amém? Mas um é Em Chamas pela Palavra, rapaz, é o 2º capítulo do livro, já fica o spoiler, e o outro é Em Chama pelas Almas. E nesse capítulo vai falar sobre isso. Ele vai falar que uma vida em chamas, uma vida incendiada, vai anunciar o Evangelho. E vai falar sobre isso, sobre a gente se encher do Espírito para pregar o Evangelho. Mas ele também vai falar que conforme a gente prega o Evangelho, a gente também se incendia. Mas uma das coisas que é muito marcante nesse capítulo é que vai falar sobre isso. Sobre a realidade do inferno. E a gente vai ver um pouco essa manhã o que a palavra fala sobre isso. E eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, já para deixar claro, mas adiantando, o propósito não é trazer condenação, o propósito não é trazer medo. Amém? Porque você está em Cristo, meu irmão. Você não tem que se preocupar, não. Amém? E outra coisa também, então, e agora, e o mundo? Irmão, quando chegar diante de Cristo, não vai ter um que vai ser desculpável, que vai dizer assim, Jesus, olha, eu não fui salvo, mas a culpa foi só deles lá. Então eu não tenho culpa nenhuma. Não. O Evangelho é anunciado a todos. Mas nós precisamos colocar isso como um meta no nosso coração de sermos participantes daquilo que Deus está fazendo. Paulo disse que ele fazia de tudo para ser cooperador com esse Evangelho. E, de fato, tem alguma parte dessa missão que é recaída sobre nós como obrigação. Meu irmão, se a gente não fizer, Deus vai levantar alguém para fazer. Porque Deus não vai deixar de alcançar o mundo pela negligência minha e sua. Você consegue me entender? Mas ele requer de nós. Paulo, ele fala lá em Atos, capítulo 21, se não me falha a memória, quando ele está se despedindo dos irmãos para ir para Jerusalém, onde ele sabia que ia ser perseguido, ele diz, agora as minhas mãos estão limpas do sangue de vocês, porque eu não deixei de anunciar todo dia. Paulo estava ciente, rapaz, o que eu podia fazer, eu fiz. Ele entendia que sobre ele recaía mesmo essa obrigação. E um desses motivos é por conta disso. Porque o Evangelho, ele, como eu disse, ele muda a nossa vida hoje. Ele nos dá uma esperança, ele nos dá a paz, nos faz viver uma vida feliz. Meu irmão, meus dias mais felizes foi no Evangelho, amém? Eu não sei você, mas os melhores momentos da minha vida tem Deus envolvido. Eu não consigo pensar assim, rapaz, esse foi o melhor momento da minha vida e não consegui ver Deus. Você consegue me entender? Mas ainda assim, nem é a principal maravilha do Evangelho. É porque, como Jesus disse, o nosso nome agora está escrito no livro dos céus. E aí eu queria mostrar para vocês lá em Mateus, por exemplo. Em Mateus, no capítulo 3, a gente vai ler alguns versículos aqui. Porque às vezes pode parecer que o inferno foi uma invenção feita pelos homens para botar medo no povo. Então, meu filho, você obedeça, senão você vai para o inferno. Não sei você, quando era criança eu já ouvi, eu tive um tempo da minha infância que eu estava com medo dessa história de fim do mundo, de ir para o inferno. E aí alguém me disse assim, tu rouba?
Digo, não. Tu mata? Não. Então tu é salvo. Meu irmão, isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque a nossa salvação é pela fé em Jesus. 1 Pedro vai, quer dizer, Atos, Pedro vai dizer que não existe outro nome pelo qual nós sejamos salvos a não ser por Jesus. Não é só por fazer coisas boas. Você consegue me entender? Mas aí acaba parecendo que foi uma coisa inventada pelas pessoas para que as pessoas se consertassem. Mas a gente vai ver aqui na palavra que esse é um assunto constante da palavra, do evangelho e da mensagem de Jesus. Você consegue me entender? Aqui em Mateus, no capítulo 3, aqui ainda não é Jesus falando, mas em Mateus 3, no versículo 10, nós temos João Batista falando. Ele diz assim: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Aqui ele está falando para os fariseus. Eles iam até João Batista para se batizar, mas só com o propósito de ser visto pelas pessoas. Estava todo mundo sendo batizado, a gente vai ser batizado também, vai lá com João, sai bem na fita. João chega e diz: rapaz, quem foi que mandou vocês virem aqui? Produzam frutos dignos de arrependimento. Jesus está dizendo: ei, vocês precisam mudar de vida, porque a árvore que não der bom fruto é cortada e lançada no fogo. No versículo 11 diz assim: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira. Junta seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Lá em Mateus ainda, no capítulo 5, no versículo 22. Mateus 5, versículo 22. Diz assim: estará sujeito a julgamento também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. No versículo 29, diz: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Abrindo um parênteses aqui, mais uma vez, a gente não fala sobre o inferno para botar medo, amém? Eita, agora eu vou andar em santidade porque eu vou ser condenado. Mas Jesus traz uma mensagem clara aqui também. Rapaz, se tem uma área da sua vida que lhe faz pecar, arranca essa área, não é arrancar um membro. Eita, rapaz, eu grito muito com as pessoas, então vou costurar literalmente a minha boca para que eu não peque mais nisso. Não é isso. Mas se, por exemplo, se eu sei que eu ir para tal ambiente vai me fazer pecar, eu vou cortar isso da minha vida. Porque é melhor eu perder isso agora do que perder a minha salvação. Você consegue me entender? Porque esse é um assunto sério. Porque essa é a mensagem do Evangelho. É arrependam-se, mudar as práticas antigas. Agora, qual é a graça? É que não é só na nossa força. Não é só uma nova regra de conduta que a gente agora se cobra para fazer, mas existe um Espírito Santo que vem habitar no nosso coração, que nos ajuda. A gente produz fruto, e o fruto não é um sacrifício que a gente faz. Amém? Até a gente brinca, né, com o irmão: rapaz, esse irmão está fazendo produzir o fruto, né? Como se parece que a gente tivesse que se esforçar muito para produzir o fruto do Espírito. A gente vai precisar renunciar à nossa vontade, a gente vai precisar nos sacrificar às vezes, mas o fruto é algo que sai natural. Conforme a gente se enche de Deus, se a gente busca o Senhor, rapaz, é natural. Não sei você, mas eu percebo que quanto mais eu busco ao Senhor, mais fácil fica praticar exercer o fruto. Mas quando a gente vai deixando de ler a palavra, vai deixando de orar, vai deixando de buscar o Senhor, a gente vai começando a voltar para as práticas antigas. Porque o fruto é algo natural. Você consegue me entender? É algo que, se a gente vai cuidando da árvore, vai cuidando do nosso coração, vai ser produzido. Mas Jesus está dizendo: olha, se isso vai lhe fazer ir para o inferno, rapaz, arranca isso da sua vida. Tira isso da sua vida. Em Mateus ainda, no capítulo 7, no versículo 13, Jesus diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. No versículo 19, ele diz: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. No capítulo 10, no versículo 28, diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno.
E ainda no capítulo 13, no versículo 29, Mateus 13, versículo 29, diz assim: Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que eles cresçam juntos, até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. E para que alguém não diga que foi só uma parábola, e aí era só para completar a parábola, no versículo 42, Jesus explicando a parábola, ele diz assim: O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que fez cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. E no versículo 50 ainda de Mateus 13, ele diz: E lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. O que eu quero que você perceba é que isso era algo que fazia parte da mensagem de Jesus. E Jesus não ocultava. Você sabe que tem hora que eu até pensava assim: rapaz, ele estava falando da parábola do joio e do trigo. Não bastava dizer que separou o trigo do joio, não? Ah, pegou o peixe, os peixes bons e os peixes maus. Separou o peixe bom e separou o peixe mau. Ele deixa claro: os peixes bons ele vai resplandecer no reino, mas o peixe mau vai ser lançado no fogo. Era algo claro da mensagem de Jesus. Agora, por quê? Só para botar medo? É porque é uma realidade. Você consegue me entender? Eu acredito que se você estivesse passando por um problema de saúde, você fosse no médico, você não ia gostar que ele ficasse ocultando os perigos de uma má alimentação, de uma falta de prática de exercício, porque era pesado. Imagina, você chega 3 meses depois lá e diz: doutor, estou sentindo mais dor. Ele: olha, agora vou te dar a notícia, amanhã tu vai poder morrer. Talvez tu morra. Eu não te disse da outra vez porque era muito pesado, né? Eu te dizer isso, que se tu não fizesse exercício tu ia morrer, então melhor evitar entrar nesse assunto. Não, ele deixa claro. Para quê? Para que a pessoa se desperte. Meu irmão, a gente é conduzido pela bondade de Deus. Mas eu digo uma coisa: se a consciência do inferno nos ajuda a viver em santidade e pregar o evangelho, que tenhamos. Você consegue me entender? A gente não é conduzido pelo medo. Inclusive, 1 João diz que no amor o medo ele é lançado fora. Porque a gente não precisa ter medo de estar diante de Deus. A nossa dívida foi paga. Você consegue me entender? Eu não me chego a Deus agora, então eu vou tentar agradar a Ele, porque senão eu vou ir para o inferno. Não, eu entendi que eu fui salvo pela fé. Eu fui salvo por crer em Jesus, eu posso me achegar com confiança diante dEle. Inclusive, se eu pecar, eu posso confessar os meus pecados ao Senhor, e eu tenho um advogado bom e fiel, o qual Ele nos perdoa e também nos purifica do nosso pecado. Mas essa é a realidade do perdido. Lá em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, Hebreus 9, versículo 27, diz assim: Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso, enfrentar o juízo. Essa é a regra. Depois da morte, segue-se o juízo. E algumas pessoas acham que quando a pessoa morre, ela fica no sono da alma, né? Ela fica dormindo, ela fica aguardando até a volta de Cristo. Mas lá em Lucas, capítulo 16, a gente não vai entrar em todos os versículos agora, mas você pode estar lendo depois. Jesus vai contar a história do pobre e de Lázaro. Quer dizer, do rico e de Lázaro. E ele fala que os dois morreram e foram para a região dos mortos. E eles estavam ali conscientes, ao ponto de o rico ele lembrar da sua vida passada. E dizer: rapaz, manda Lázaro ir falar com meus irmãos para lembrar eles, de avisar que eu estou aqui. E, inclusive, quando Jesus conta a história, diz que Abraão diz: olha, ainda que alguém ressuscitasse dos mortos, eles não acreditariam. Ele já tem a lei e os profetas. E eu quero até abrir esse parênteses, quando a gente fala isso, né? Depois da morte, segue-se o juízo. Às vezes parece que nas pessoas bate o sentimento de: ixi, não tem nenhuma segunda chance. Meu irmão, e quantas chances você já não teve nessa vida? Você consegue me entender? A Bíblia diz: se o Espírito, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Quantas vezes Deus não tem falado ao nosso coração ou falado ao mundo? Inclusive, Paulo vai dizer que a própria criação ela dá testemunho a respeito de Deus. A criação ela testifica a grandeza, o poder, os atributos invisíveis de Deus.
Deus, ele não só dá uma ou duas, três chances. Na verdade, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Se Deus não desse chance, nós já teríamos sido consumidos. Em Romanos, Paulo vai dizer que é pela paciência, a tolerância de Deus. Deus, ele tolerou os nossos pecados cometidos anteriormente, até que Cristo viesse. Você imagina, hoje a gente celebra a salvação em Cristo. Você imagina Deus durante todo o Velho Testamento, vendo o pecado do povo, dizendo, rapaz, o jeito hoje é sacrificar um animal para ilustrar aquilo que vai acontecer daqui a um tempo, mas isso nem resolve o problema do pecado. Só quando meu filho vier, que ele pagar o pecado, um sangue inocente, é que essa dívida vai ser paga. E Deus tolerando. Porque Deus podia muito bem, no poder dele, acabar com o mundo. Você nem... né? Mas essa não é a vontade do Senhor. Na verdade, até em 1 Pedro, no capítulo 3, 2 Pedro, ele vai dizer assim, olha, alguns talvez digam, rapaz, como a promessa do Senhor está demorando, essa história aí de que Jesus vai voltar, isso é mentira. Versão Lucas Gentes atualizada, né? Esse negócio de Jesus vai voltar, eu ouvi meus avós dizer isso não vai acontecer mais não. Eles levam, e Pedro vai dizer, eles não levam em conta que um dia para o Senhor valem como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, ele está aguardando pacientemente para que todos se arrependam. Sabe o que Jesus não votou ainda? É a paciência de Deus, aguardando que mais pessoas se convertam, se arrependam. Mas eu digo uma coisa para você, um dia vai voltar. E vão ter pessoas que não vão ter crido nesse evangelho. Mas qual é o nosso papel? É anunciar e alcançar o máximo possível. Paulo diz, olha, eu faço de louco para com os loucos, eu faço de sábio para com os sábios, eu faço do que sem lei para com os que sem lei. Não agindo como se eu não tivesse lei. Mas eu faço de tudo para com todos, a fim de salvar alguns. Ele diz, rapaz, eu estou me esforçando. Ele diz, porque sobre mim, ele diz que pesava essa obrigação. Ele diz, tudo faço para cooperar com o evangelho. Semana passada nós vimos sobre o plano de Deus para salvar a humanidade. E Deus está empenhado em salvar o homem. Ao ponto de mandar o seu próprio filho. Ao ponto de morrer por mim e por você. Mas eu gosto que lá em Lucas, no capítulo 24, Jesus falando para os discípulos, ele diz assim, olha, convinha que eu morresse segundo as Escrituras. Que eu ressuscitasse segundo as Escrituras. E que em meu nome fosse pregado salvação, arrependimento. Jesus está dizendo bem claro, olha, sabe qual era o plano de Deus? Cristo viesse, morresse, ressuscitasse e nós pregássemos. Nós pregarmos o Evangelho, como ouvimos semana passada, faz parte desse plano de Deus para salvar o mundo. Paulo vai dizer que como o mundo não o conheceu na sua própria sabedoria, aprove a Deus alcançar os que creem pela loucura da pregação. É o meio que Deus encontrou para salvar o homem, pela pregação, pelo anúncio do Evangelho. E eu e você somos parte disso. Nos foi dado o ministério da reconciliação. Que é o quê? Reconciliar o mundo com Deus. Porque a situação do mundo é separado de Deus. E não separado apenas nessa vida, mas separado eternamente. A Bíblia vai falar, geralmente quando a gente vê a palavra inferno na Bíblia, ela tem 3 palavras diferentes que a gente tudo traduz para inferno. É como manga, né? Manga pode ser manga da camisa, manga fruta, manga de mangá, né? Não sei como é que escreve mangá. Mas assim também é com relação à palavra inferno. A gente tem a palavra Sheol, que diz respeito a essa região dos mortos. Quem morre hoje sem Cristo, ele vai para esse lugar, essa região dos mortos. Sem Cristo, vai para lá e vai estar passando tormento. É isso que a gente vê lá em Lucas, no capítulo 16, você pode estar lendo depois. E já está sofrendo. Já está em tormento. Quem morre com Cristo vai para o paraíso, meu irmão. Paulo, inclusive, diz que a sua expectativa era morrer, a sua vontade era ir logo para estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor, o que também nos ajuda a entender que quem morre não vai ficar dormindo, não. Paulo está dizendo, estou querendo morrer mesmo e estar logo lá com Cristo. Ele está dizendo, estou querendo morrer porque eu quero dar uma cochilada até Jesus voltar. Eu quero morrer para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Dormir é bom, mas estar com Cristo é melhor, hein? Mas a Bíblia também fala sobre o Tártaro, que é o lugar, a prisão onde os anjos estão. Você vai poder ver isso lá em 2 Pedro. Diz que os... deixa eu só pegar aqui a referência certinha para não passar errado para você.
2 Pedro 2, versículo 4, e em Judas 1, versículo 6, também vai falar sobre essa prisão dos anjos, a qual eles estão, os anjos caídos, até chegar o dia em que Deus vai os lançar no lago de fogo. E aí então um ponto também, Deus não criou o inferno propriamente para o homem. Lá em Mateus, no capítulo 25, diz que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Esse não era o propósito de Deus para o homem. Mas Deus não obriga ninguém, amém? Porque Deus não criou robôs. Deus deu o livre-arbítrio, a escolha para o homem optar por ele ou não. Alguém talvez diga, rapaz, isso é injusto. Como é que pode alguém ter que escolher entre Deus? Se escolher entre Deus, vai passar a eternidade no céu, e escolher viver sem Deus, vai passar a eternidade no inferno. Irmão, é a consequência das nossas ações. É como você dizer que é injusto alguém botar o dedo na tomada e levar um choque. Não é injusto, é que é a regra, é a lógica. Entrar com Deus, que é a própria vida, é a própria bondade, é o próprio amor, e estar longe de Deus, que é tudo isso, só resta de fato a condenação. E a justiça, porque o nosso pecado é um ato de injustiça feito contra um Deus santo, um Deus puro, um Deus que não há mancha. Você consegue me entender? E a Bíblia fala sobre o Geena, que está lá em Apocalipse, no capítulo 20, você pode ver lá depois também, mas a Bíblia diz que quando Jesus vai voltar, a gente vai estar lá com o Senhor, celebrando aí 7 anos de festa, recebendo galardão da parte do Senhor. Depois a Bíblia diz que a gente volta aqui para a terra e passa 1000 anos reinando com Cristo. Depois disso, o diabo vai se levantar, e olha, o diabo é o diabo mesmo, viu? Não sei nem qual palavra usar, mas eu não sei se me abisma a maldade do diabo ou a rejeição de algumas pessoas também. Porque a Bíblia diz que o diabo, depois desses 1000 anos, vai ser solto e ainda vai seduzir a muitos. Cara, as pessoas vão estar vendo Cristo reinando na terra, vão estar vendo. Não é como hoje que a gente está crendo aqui, entendeu? Que a gente entende que ele veio. Vão estar vendo. E ele diz que mesmo assim vão rejeitar. Por isso que quando a gente for pregar o evangelho, a gente tem que também ficar com peso. Rapaz, a pessoa nem se converteu, a culpa foi minha. Meu irmão, tem gente que vai rejeitar a mensagem. Mas isso quem vai dizer não é eu e você. A gente anuncia, a gente prega a todos. E Jesus, inclusive, disse, o servo não é maior do que o seu Senhor. Se quando eu preguei me ouviram, vão ouvir vocês. E se quando eu preguei, alguns também me rejeitaram, vão rejeitar vocês também. Mas a Bíblia diz que depois desse momento, Deus vai pegar o livro, que é o livro da vida, e vai pegar os livros que representam a vida de cada um. E mais uma vez, diante do justo juiz, não tem um que se levante e diga, rapaz, o Senhor foi injusto. Vai estar ali todas as provas. E a Bíblia diz que aqueles que não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Eu queria ler aqui um trechozinho, eu vou ler alguns trechos desse livro aqui. Mas nesse livro ele fala algumas características que a Bíblia fala sobre o inferno. Ele diz, é um lugar de choro e ranger de dentes, onde o verme nunca morre, onde o fogo não se apaga, lembranças que trazem remorsos, não tem como sair, uma grande fornalha, sem descanso, consome almas e não é saciada. Na página 186 ele diz, o inferno, o fogo do inferno, a condenação do inferno, misericórdia, a condenação eterna, a ressurreição da condenação, o fogo eterno, o lugar de tormento, a destruição das trevas exteriores, o verme que nunca morre, o fogo que não se apaga, o lugar de pranto, choro e ranger de dentes e punição eterna. Estas são as palavras que o próprio Senhor Jesus Cristo emprega. Ele, inclusive, no livro ele vai dizer, parem com essa bobagem que as pessoas dizem nesses dias, sobre os ministros do Evangelho não precisarem falar do inferno. Não é um assunto confortável, mas é um assunto que Deus fala, que Cristo ensinou. E a gente precisa, pelo menos, entender. Para quê? Primeiro, para a gente entender aquilo que a gente prega. Meu irmão, quando você sai para evangelizar, você não está responsável só por mudar a rotina daquela pessoa. Porque às vezes a gente nem se dispõe a pregar, quem faz, fulano nem vai querer ir para a igreja. O que está em jogo não é a pessoa querer vir para a igreja ou não. O que está em jogo é a eternidade daquela pessoa. Você consegue me entender? E eu quero até que você pare e pense um pouco. Quantos de nós não tínhamos cara de crente? A gente às vezes olha para as pessoas e diz, rapaz, não vou pregar o evangelho para aquela pessoa não, que eu acho que ela não tem cara que vai querer não, ela vai ficar com raiva de mim. Meu irmão, e eu e você? Quem é que olhava para a gente e dizia, rapaz, eu vou pregar o evangelho para essa pessoa? Quer dizer, teve alguém que olhou, né? Teve alguém que veio até nós. E é onde está a graça. É muito bom a gente poder contar, mas não sei você. Eu quero ser essa pessoa que vai olhar para esse povo que não tem cara de crente e vai dizer, rapaz,
tu dava um crentezinho legal, viu? Você consegue entender? Quantos de nós não tínhamos aparência? E quantos de nós declarávamos claramente que não queríamos nada com Deus? Mas alguém se levantou. Alguém orou. Alguém fez algo. E eu e vocês somos chamados para isso. Para pregar o Evangelho. Irmão, nem precisa ser coisa extraordinária. Eu tenho buscado observar na minha vida momentos simples. Às vezes você está na rua e alguém conta um problema. E a gente nem para pensar, rapaz, que oportunidade para pregar o Evangelho. Você consegue me entender? Coisa simples. E tem hora, eu estou numa fase da minha vida, eu acho que é cada um numa fase, né? Que tem hora que eu nem gosto de enrolar muito mais não, entendeu? Então, olha, meu irmão, não sei o que, não sei o que. Ei, tu crê no Evangelho já? Como é que tá? Não, eu creio, tu crê, já fez Jesus mesmo, já está seguindo, não está em pé igreja, por quê? Não é por conta. A gente fica com a rudeira, meu irmão, isso é algo sério, você consegue me entender? É aquilo que diz a eternidade da pessoa. A gente precisa pregar o Evangelho. Lá em Ezequiel, no capítulo 33, a gente não vai ler também por conta do tempo, para a gente começar a finalizar. Ele vai dizer que Deus ele não se alegra na morte do ímpio. Deus ele não tem prazer na morte daquele que está distante dele. Por quê? Porque ele sabe da condenação. Inclusive, o próprio capítulo de Ezequiel vai dizer, pelo contrário, o meu desejo é que ele se converta dos seus maus caminhos. Às vezes as pessoas acham, Deus se alegra que as pessoas vão para o inferno. Não se alegra. Deus não se alegra na morte do ímpio. Como eu disse lá em 2 Pedro, diz que até ele está aguardando pacientemente para que mais pessoas se arrependam. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho. Nesse livro também, ele tem uma outra trecho que diz assim, que conclusão terrível para se chegar no fim da nossa corrida espiritual, que ajudamos as pessoas a serem saudáveis, bem-sucedidas e prósperas, mas elas acabaram no inferno, porque não ajudamos a entender a exigência de Deus de se arrependerem do pecado para serem salvas. Nesse parte do capítulo ele está falando sobre pessoas que a gente às vezes não quer nem pregar sobre arrependimento, sobre mudança de vida. Não sei você, eu já fui pregar o Evangelho e fiquei, rapaz, eu acho que eu não posso nem dizer para essa pessoa que ela tem que ajustar as áreas da vida. Meu irmão, a gente não tem com sabedoria, você não vai chegar na casa e, meu irmão, se você não ajudar a tua vida, tu vai para o inferno, não sei o quê. Eu sei que seja a direção de Deus aí é você e Deus. Agora se garanta que é Deus falando, amém? Para não fechar o coração da pessoa. Mas a gente fica com medo de falar para as pessoas que Deus tem transformação de vida. Fica com medo de convidar pessoas para a igreja. Não sei se você já foi evangelizar e disse assim, olha, não estou aqui para falar de igreja nenhuma. Eu entendo quando a gente diz isso, amém? Às vezes a gente vive num contexto tanto religiosidade, né, que se a gente chega apresentando a igreja, a pessoa já fecha o coração. Mas a gente se fecha às vezes para apresentar o evangelho com medo de ser rejeitado para as pessoas. Eles, olha, do que adianta a gente ensinar as pessoas a serem prósperas, terem uma vida saudável, bem-sucedida, mas acabar indo para o inferno. Não ensinamos as pessoas a entregar a vida a Cristo, a viver uma vida que agrada a Deus. A gente compartilha tanta coisa com as pessoas, né? A gente compartilha ideia que a gente teve, a gente compartilha filme que a gente viu, a gente compartilha vídeo no Instagram. E esse é o ponto que adianta a gente compartilhar tanta coisa e não compartilhar a principal coisa para a vida delas, que é o Evangelho. Você consegue me entender? Nesse capítulo também, ele vai dizer outra frase que eu gosto muito, ele diz assim, William Booth, pregador metodista e fundador do Exército da Salvação, disse, a maioria dos ministérios cristãos gostaria de enviar seus recrutas para um seminário bíblico por 5 anos. Eu gostaria de enviar nossos recrutas para o inferno por 5 minutos. Isso faria mais do que qualquer coisa no sentido de prepará-los para uma vida inteira de ministério de compaixão. E eu quero começar a encerrar destacando isso. O propósito de falar essas coisas essa manhã não é para botar medo em você. Até porque você está salvo, meu irmão. Eu não estou falando aqui para ninguém que não conhece a Jesus. A nossa vida está garantida. A gente não anda com medo no nosso relacionamento com o Senhor. Se existe medo, tem que ajustar, porque o amor lança fora o medo. Você consegue me entender? Mas, primeiro, para nós entendermos que isso faz parte do Evangelho. Isso não é uma invenção. Isso não é uma conversa. Assim como o céu é real, o inferno é real. Entendermos que essa é a condição do mundo e que nós precisamos pregar o Evangelho, porque as pessoas precisam ouvir isso. E isso faz parte da mensagem do Evangelho.
ensinar sobre arrependimento, sobre transformação de vida para o perdido e também para nos encher de compaixão. Porque nós precisamos entender que as pessoas que não estão no nosso meio, elas não só estão com uma rotina diferente. Elas não estão só se dando mal nessa vida. Você consegue me entender? Eu gosto de outra frase que ele diz assim: por isso que precisamos... Na verdade, eu vou ler esse trecho aqui. Ele diz assim: no momento em que escrevo este livro, aproximadamente 150 mil pessoas morrem todos os dias. Isso representa por volta de 6.400 pessoas a cada hora, ou 2 pessoas a cada segundo. A verdade é que todos nós temos de encarar é que a morte é inevitável. E depois da morte, as pessoas ou vão para o céu ou vão para o inferno, dependendo se elas estavam em Cristo ou fora de Cristo. Há um funeral no futuro de todos nós se morremos antes de Jesus voltar para buscar a sua igreja. Tendo este fato de extrema gravidade em mente, poderia haver alguma questão mais importante que o destino eterno de uma pessoa depois da vida eterna, depois desta vida terrena? É por isso que precisamos queimar com paixão ao levar a mensagem da salvação do Evangelho a tantas almas quanto possível. Jesus morreu para isso, então nós devemos viver para isso. Hoje em dia, ouço muitos líderes de igreja falarem sobre a necessidade de alcançar os desigrejados. Essa expressão está certa, se eles estão tentando apenas chegar nos cristãos que não frequentam a igreja local. Mas as pessoas não salvas não estão desigrejadas. Elas simplesmente não estão salvas. Elas estão em perigo eterno. Mas leia esse capítulo. Se você quiser, eu até empresto o livro para você ler. Creio que vai marcar sua vida assim como impactou a minha. Mas eu quero terminar destacando isso mesmo. Essa é a causa de Deus. Me diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Ele enviou Jesus para morrer e ressuscitar por nós. E Ele agora deseja que outros conheçam a Ele. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E mais uma vez, perecer não é só essa vida aqui não. Porque, me entenda, Deus tem uma vida de prosperidade para a gente. É uma das coisas que eu amo no Evangelho, a gente vive essa vida tranquila. Eu gosto daquela música Salmo 23, que diz assim: o meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença, sou como criança, você me mantém de pé. Unge minha cabeça, meu cálice transborda. É isso aí. Mas vai dar certo, vai dar certo. Aí você diz: e eu sei que nos teus banquetes de amor eu vou sarar. E o meu cálice você faz transbordar. Eita, obrigado, Senhor. Para viver a vida só para você. E eu gosto de pensar nisso. Deus supre tudo na minha vida para eu viver em paz, para poder viver só para Ele. Para viver com as causas dele. Nem preciso me preocupar muito com as minhas, porque Deus está cuidando delas, então eu vou cuidar das deles. É uma reciprocidade aí no nosso relacionamento. Você consegue me entender? Mas a grande causa de Deus é salvar o homem do inferno. Porque a pior vida a vida mais acabada que você puder pensar nessa terra, mas salva, vai ser uma eternidade boa. Você consegue me entender? Mas uma vida esplendorosa nessa terra. Uma vida de fama. Quantos famosos não tem por aí e que acham que conhecem a Cristo, que é o mais assustador possível. Que acham que estão seguindo a Cristo só porque sabem que Ele é real. Mas sem Cristo, eu gosto muito do Salmo 73, fica a dica aí também. Mas tem um louvor que fala sobre esse salmo e ele resume dizendo assim: e vi como termina a vida de impiedade, sonho que se torna em história de pavor. Meu irmão, por que entender essas coisas? Para que a gente se desperte para pregar o Evangelho. Porque nem é só sobre ter uma igreja cheia. Por que a gente quer ter uma igreja cheia? Porque são pessoas salvas. Você consegue me entender? Porque a gente quer alcançar mais pessoas. É porque são pessoas livradas do inferno. São pessoas que tiveram a vida transformada, que estão tendo a vida boa, que eu e você está tendo. Que vida maravilhosa a gente tem. Mas o Evangelho nos desperta a não ficar só para nós. Paulo vai dizer que ele não se envergonhava do Evangelho, porque era o poder de Deus para salvar. É o poder de Deus para salvar. E em Judas 1, versículo 22 e 23, ele diz assim: tenham compaixão daqueles que duvidam. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Na versão NVT, ele traduz esse trecho como: resgatem outros,
tirando-os da chama de julgamento. E aí eu quero terminar dizendo mesmo isso, que nós preguemos o Evangelho. A situação do perdido sem Cristo é sem esperança nessa terra, sujeito à maldição da lei, é miséria, é doença. Até as pessoas, gente, que a gente olha e diz assim, rapaz, parece que está tudo bem com a pessoa, só basta 10 minutos de conversa, você sabe que com Cristo estaria tudo melhor. Você descobre que tem problema do mesmo jeito que todos os outros aqui. Você consegue me entender? Mas mais do que isso, nós temos uma missão para resgatar essas pessoas, como Judas diz, arrebatar elas do fogo. Tirar elas mesmo do inferno. Porque sem Cristo elas estão caminhando para lá. Mas eu e você temos o privilégio e a grande missão de pregar o Evangelho. E aí eu gosto como Paulo fala, em 2 Coríntios, ele diz que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Não colocando sobre o mundo os seus pecados, mas perdoando. Ele diz, e agora nós, como embaixadores de Cristo, é como se Deus, por nosso intermédio, rogasse. Reconciliem-se. E eu e vocês somos agora esse eco da voz de Deus. Esse megafone da voz de Deus que diz para o mundo, ei, se reconciliem com Deus. É como se Deus tivesse por nosso intermédio dizendo para o mundo, ei, se reconcilia, volta para o Senhor. Mas isso também precisa estar claro no nosso coração. Essa necessidade do mundo se reconciliar. Ele diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Mas eu e você temos a mensagem que pode tirar as pessoas dessa condição. Eu e você tem a mensagem que pode pegar essas pessoas que não têm cara de cristão e botar elas para o caminho certo. Eu e você temos essa mensagem que tira a pessoa do inferno e leva ela para uma vida de eternidade. Que traz benefícios para essa vida agora. Faz ela viver a melhor vida que tem para viver. Mas que também dá para ela um futuro melhor do que qualquer outra coisa pode fazer. Você consegue me entender? Eu queria orar com você, se a gente terminar. Obrigado, Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã. Senhor, a tua palavra diz que Jeremias, quando ele pensou em não falar mais do teu nome, no seu coração ardia uma chama, Senhor. Uma chama que lhe incomodava a pregar o Evangelho, Senhor. E oro mesmo, Senhor, para que no nosso dia a dia, Senhor, quando nós tivermos uma oportunidade, Pai, que nós possamos ter esse ardor mesmo, Senhor, essa compaixão pelo perdido, Senhor. Sim, Pai, ao ponto de superarmos a timidez, ao ponto de superarmos a zona de conforto, Senhor, em prol de alcançar outros, Senhor. Eu oro mesmo, Pai, pelo Teu Espírito, Pai. Obrigado porque Ele nos capacita, Senhor. Nós somos cheios do Teu Espírito para anunciar as Tuas verdades, anunciarmos o Teu Evangelho, Senhor. E nós fazemos isso com poder, com o Senhor, Pai. Eu oro mesmo, Senhor, para o Senhor nos lembrando de pessoas, Senhor, para o qual nós devemos pregar o Evangelho. Pessoa para nós mandarmos um convite, Senhor. Oh, Pai, que nós estejamos atentos e sensíveis à direção do Teu Espírito, Senhor. Para que nós sejamos esse canal, Senhor, esse eco da Sua voz para o perdido, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro mesmo para que façamos tudo aquilo que está no seu coração, Pai. Queremos fazer de tudo para com todos, Pai, para alcançar o máximo possível, Senhor. Queremos ser esse canal do Senhor, Pai, para alcançar o perdido. Obrigado, Senhor, pela nossa salvação também, Pai. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor enxugou das lágrimas os nossos olhos, o Senhor nos livrou da queda, o Senhor livrou da morte a nossa alma, Senhor. Quão grande salvação o Senhor nos deu, Senhor. Nós somos eternamente gratos ao Senhor, Pai, por essa salvação eterna, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, Pai. Nós te amamos, Senhor, e queremos cumprir com a sua vontade, Pai. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero sentir para você, se lembrar de alguém, se no meio do caminho você vê alguém, rapaz, não endureça o seu coração. Às vezes é uma mensagem, às vezes é um convite, às vezes vai ser 10 minutos, às vezes vai ser 1 hora de conversa, não sei. Mas a gente faz de tudo para com todos. Você consegue me entender? Eu sei que estamos crescendo, mas podemos crescer ainda mais nisso. Não sei você, mas eu quero melhorar nisso. Anunciar o Evangelho. Ser esse canal de Deus para o testemunho de outros. Amém? Sei que Deus ele nos capacita. Jesus disse que Ele vai estar sempre conosco nessa missão. Então, sei que a gente vai, com a graça dele, fazer isso. Amém, pastor?